queria aproveitar essa oportunidade que eu tenho hoje para conversar com vocês e queria propor para essa conversa um tema que eu acredito que é da maior relevância, um tema, sinceramente, eu acho que é muito necessário para nós nesses dias que nós estamos atravessando. O tema é construindo uma cultura de gentileza. É sobre isso que eu gostaria de falar. E eu queria fazer isso a partir de um texto que está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 40. Eu queria ler esse texto nesse momento, ele vai passar no telão, gostaria que você ouvisse essa leitura. Marcos capítulo 9, versículos 38 a 40. Diz assim o Evangelho: naquele tempo, disse-lhe João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Palavra da salvação. Construir uma cultura de gentileza. Como eu disse e vou repetir agora, eu acho que poucas coisas são tão necessárias para nós no tempo em que nós estamos vivendo. Eu tenho a impressão de que se tem uma das coisas que está em baixa, se tem uma coisa que parece que ficou impopular nos últimos tempos, é justamente a gentileza. Parece que a moda, gente, virou o falar grosso, não é? Parece que a moda passou a ser as respostas prontas e violentas, a atitude de troglodita. Eu ia até dizer, eu pensei nisso enquanto eu escrevi essa palavra, eu ia até dizer a atitude de pitbull. Mas depois eu pensei bem e não fiz isso, porque os coitados dos cachorros não têm culpa nenhuma, né? Um cachorro não pode ser acusado de grosseria, ele é apenas cachorro, né? Ele é do jeito que é. Mas nós não é? Nós não precisamos ser grossos, ser ignorantes, não é? Nós não precisamos ser violentos. Eu vejo essa situação, não é? Complicada na qual nós vivemos. Parece que a moda agora é ficar apontando arma uns para os outros, não é mesmo? Sejam armas reais ou armas fictícias, né? Tipo assim, parece que virou moda fazer isso. E eu fico me perguntando, gente, com sinceridade, será que foi para isso que nós evoluímos com tanto sacrifício, enquanto humanidade, ao longo de milênios? Será que foi para isso? Será que o nosso futuro vai ser aquele tipo Mad Max, não é? Uma sociedade toda destruída, onde gente violenta domina, fica matando as outras pessoas por causa de combustível. Vocês já viram Mad Max, né? Seja naquela versão antiga, que era melhor, aliás, né? Seja nessa última que saiu agora. Será que esse é o nosso futuro? Será que é para isso que nós estamos caminhando? Na verdade, gente, me deem licença de dizer isso, eu acho que nós temos muitas razões para estar preocupados com isso, porque quando nós chegamos num ponto em que até pessoas boas começam a pensar que só a violência pode nos livrar da violência, eu creio que de fato nós estamos diante do apocalipse, nós estamos às portas de uma situação complicada, como esse tipo de sociedade que filmes, né, chamados distópicos, né, filmes como Mad Max acabam colocando para a gente. Eu acredito que o Evangelho oferece para esse estado de coisas uma atitude totalmente outra, uma atitude totalmente contracultural. Vejam bem, se a cultura dos nossos dias é a cultura da violência, seja numa fila de posto de gasolina, seja no supermercado, seja no Facebook, o Evangelho indica para a gente um outro caminho, um caminho bem diferente. O Evangelho nos indica aquele caminho que antes de todos nós foi o caminho trilhado por Jesus. Também aqui Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão. E o texto que nós lemos, tirado do Evangelho segundo Marcos, mostra para a gente isso de uma forma muito nítida. Agora, antes de fazer isso, antes de examinar melhor esse tema com vocês, eu queria primeiro esclarecer o que é que eu entendo por cultura, já que o tema é construindo uma cultura de gentileza. Eu quero que a gente compreenda bem o que esse tema significa.
Geralmente, quando as pessoas falam em cultura, elas pensam naquelas atividades refinadas, né? Ligadas geralmente ao mundo das artes, ao mundo dos estudos, ao mundo da erudição. Por exemplo, visitar uma exposição de pintura, isso é cultura. Assistir a um concerto musical, isso é cultura. Na verdade, esse é um dos sentidos, um dos muitos sentidos que a palavra cultura possui. E de fato, quando a gente visita uma exposição de pintura, quando a gente vai a um concerto, não é? A gente está praticando atividades chamadas de culturais. Mas não é com esse sentido que eu estou empregando hoje a palavra cultura. Não é esse o significado. Essa palavra é uma palavra muito rica, ela tem muitos sentidos, muitos significados. E eu vou tentar ilustrar para vocês aqui o que é que eu estou chamando hoje aqui com vocês de cultura. Vamos fazer um pequeno exercício de imaginação aqui. Eu quero que você se imagine sozinho no meio de uma floresta. Imagine você sozinho no meio da Amazônia. Mas seja rápido, enquanto existe a Amazônia ainda, para você se imaginar ali no meio, né? Imagine você ali no meio da Amazônia. Por favor, eu peço que você se imagine assim, no meio da selva, sozinho e totalmente sem roupa também, não é? Você está lá totalmente inserido no meio daquela floresta. Pois bem, você sozinho, totalmente nu, no meio da Amazônia, como é que se chama isso? Como é que se chama isso? Isso se chama natureza. Tudo bem? Isso é natureza. Você está lá no meio da selva, totalmente sem roupa, sozinho, não é? O nome disso é natureza. Agora vamos imaginar, não é Adão e Eva, é quase, né? O nome disso é natureza. Agora vamos imaginar o seguinte, lá no meio da selva, desse jeito, você pega alguns galhos cheios de folhas e constrói uma cabana para você. Aí você pega outros gravetos e com esses gravetos você acende um fogo. Aí você pega algumas folhas e com essas folhas você faz roupa para você se cobrir. Qual o nome disso? O nome disso é cultura. Entendem? Você sozinho no meio da selva, sem mais nada, sem roupa nenhuma, o nome disso é natureza. Você está no meio da selva, feito, os macacos estão, as pacas estão, as onças estão, as araras estão. O nome disso é natureza. Mas quando você começa a mexer com as coisas que existem e começa a produzir coisas para tornar sua vida uma vida mais fácil, uma vida mais adaptada àquele meio ambiente, quando você começa a agir sobre o meio ambiente para transformá-lo, o nome disso não é mais natureza, o nome disso é cultura. Vocês estão me acompanhando? Sim, isso aqui é quase uma aula de antropologia, tá? Estão comigo nessa? Então tá bom. Em outras palavras, resumindo o que eu acabei de dizer para vocês, cultura, gente, é tudo aquilo que a gente cria para, através dessas coisas, tornar a nossa vida mais fácil nesse mundo. E não apenas tornar a nossa vida mais fácil, tornar a nossa vida também mais bela, tornar a nossa vida mais significativa. Porque cultura não tem a ver apenas com facilitar a nossa vida, né? Uma ferramenta que me ajuda a quebrar um coco é cultura. Cultura não é apenas isso, cultura também é aquilo que a gente canta à noite sozinho no meio da floresta para nos alegrar, para alegrar o lugar em que nós estamos, ou seja, é produzir também aquelas coisas que pode não ter uma utilidade imediata do ponto de vista prático, mas que é importante porque torna a nossa vida uma vida mais significativa, uma vida mais cheia de beleza. Vejam bem, queridos, animais vivem na natureza, animais não produzem cultura. Apenas os seres humanos produzem cultura. Apenas nós conseguimos desenvolver capacidade cerebral suficiente para produzir cultura. Cultura, então, tem a ver com a maneira como nós construímos a nossa vida no mundo. Agora, se cultura tem a ver com o que a gente cria para viver melhor, se cultura tem a ver com o que nós inventamos para tornar nossa vida mais prática, mais fácil, mais bonita, mais significativa, a partir daí nós podemos entender o que significa construir uma cultura de gentileza. Significa a possibilidade que nós temos como seres humanos de construir um modo de vida, de construir um jeito de viver no mundo que seja marcado pela gentileza, ao invés de ser marcado pela grosseria, ao invés de ser marcado pela violência. Eu queria começar essa reflexão com vocês em torno desse tema, então, construindo uma cultura de gentileza, considerando com vocês a atitude de Jesus
diante da atitude que foi demonstrada pelos discípulos dele nesse texto que nós lemos. Nós vamos primeiro considerar qual foi a atitude de Jesus, e aí nós vamos tirar depois algumas lições a partir disso. Então, primeiramente, qual foi a atitude que esses discípulos tiveram, de acordo com esse texto, e qual foi a atitude de Jesus diante do que eles demonstraram ali? O evangelho que a gente leu nos mostra, gente, os discípulos no exercício de uma das atitudes humanas mais frequentes. O que os discípulos demonstram ali, quando eles falam com Jesus nesse texto, é uma das atitudes humanas mais recorrentes, mais frequentes. Podemos chamar essa atitude de sectarismo. O que é sectarismo? É a atitude de seita. É a atitude daquela pessoa ou daquele grupo que não reconhece nenhum outro como certo, nenhum outro como verdadeiro, a não ser a ele mesmo, a não ser o seu próprio grupo. Essa é uma atitude que nós chamamos de sectarismo. O texto de Marcos 9,38, de acordo com a Nova Versão Internacional, diz: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Vejam aqui a semente do sectarismo. A versão mais tradicional, eu vou citar aqui pela Almeida, versão revisada, traduz de uma forma mais direta e mais seca até esse texto. Diz assim na versão de Almeida: e nós lhe proibimos porque não nos seguia. Interessante como esse não nos seguia revela a atitude daqueles discípulos. Gente, quando alguém se considera mais certo do que os outros, essa pessoa estabelece uma hierarquia. Vocês entendem isso? Estabelece uma hierarquia. Quando uma pessoa se considera mais certa do que as outras pessoas, ela se coloca acima das outras pessoas. Ela se põe acima dos que não têm a sorte de ser como ela, de pensar como ela, de acreditar como ela. Então, ter esse tipo de atitude, que é uma atitude sectária, é estabelecer uma hierarquia. Você se coloca acima dos outros, você passa a considerar os outros como inferiores a você. Eu me pergunto, será que essa é uma atitude cristã? Eu queria que você refletisse sobre essa pergunta um pouco. Será que essa é uma atitude cristã? Para nos ajudar nessa reflexão, eu vou convidar vocês a ouvir comigo uma canção agora, que é uma das canções que eu mais amo na vida. Eu não sei se as pessoas que vão ouvir essa mensagem depois vão ter oportunidade de ouvir o áudio na mensagem. Então, para ajudá-las, eu quero só dizer que acabamos de ouvir a música Falso Véu, gravada por Vencedores por Cristo, em 1989, num álbum chamado Viajar. Então é super fácil encontrar no YouTube e poder ouvir, né, essa música legal. Agora, ela coloca algumas questões muito sérias para a gente. Será que nós temos o direito de nos considerar superiores aos outros, com esse tipo de atitude que eu chamei de uma atitude sectária? Vejam bem, gente, todas as vezes que eu me considerei mais certo do que os outros, e eu fiz isso muitas vezes ao longo da vida, todas as vezes que eu fiz isso, eu me considerei superior aos outros. E todas as vezes que eu vivi desse jeito, eu me tornei arrogante no trato com as outras pessoas. Geralmente é aí que nós começamos a perder a gentileza, justamente porque não cabe gentileza quando o nosso coração está cheio de arrogância. Não cabe gentileza quando nós estamos convencidos de que o mundo inteiro está errado e nós somos as únicas pessoas que estão certas. Vejam bem, os discípulos de Jesus não eram más pessoas. Na verdade, eles estavam tão empolgados com Jesus, estavam tão empolgados com aquilo que Jesus dizia e fazia, que para eles se tratava, na verdade, de defender o que eles achavam que eram os privilégios do mestre, né? Como é que era possível, afinal de contas, né, alguém que não andava com Jesus, né, não andava com eles, não seguia Jesus junto com eles, como é que essa pessoa pode aparecer lá expulsando demônios em nome de Jesus, né? Ora, isso feria as prerrogativas de Jesus na cabeça dos discípulos. Então, na cabeça dos discípulos, era preciso impedir isso de qualquer jeito. Daí a atitude deles, dura, cruel, chamar o homem, se dirigir a ele, dizer a ele: ó, você não pode mais fazer isso que você vem fazendo. Queriam agradar Jesus, mas deveriam saber, gente, como diz aí a canção que a gente acabou de ouvir, que se alguém quer mesmo agradar a Deus, saber das coisas, compreender,
mostre em mansidão do seu caminhar, ser gentil no gesto e no olhar. Todos nós já tivemos atitudes assim. Todos nós já fomos estreitos e cruéis com os outros. Todos nós, eu tenho certeza, já posamos de alguma maneira de donos da verdade, e não apenas em questões religiosas. Então nós não temos condições de criticar os discípulos. Eu não posso criticar os discípulos, porque eu já agi como eles. O que nós podemos fazer juntos é olhar para a atitude de Jesus, e junto com os discípulos, nos colocando do lado dos discípulos, que é o nosso lugar, não é? Deixar que a atitude de Jesus nos critique e nos corrija. Vocês compreendem isso? Isso nós podemos fazer. Não podemos criticá-los porque cometemos os mesmos erros, não podemos julgá-los porque somos tão errados quanto eles, mas podemos ficar junto com eles e deixar que a atitude de Jesus nos critique, deixar que a atitude de Jesus nos corrija. Como foi que Jesus reagiu a isso que os discípulos disseram e fizeram? Vejam só, Jesus diz: não impeçam esse cara, ninguém que faz um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Essa foi a resposta de Jesus. A gente pode dizer logo de cara, gente, que em Jesus não havia nenhuma sombra de ciúme. Entendem isso? Em Jesus não havia nenhuma sombra de ciúme, nenhum vestígio de ciúme. Alguém estava expulsando demônios em nome dele, sem segui-lo. Ok, qual a reação de Jesus? Ele diz que ótimo, se ele faz milagres em meu nome, não pode ser meu inimigo. Então, se ele não está contra nós, ele é nosso aliado. Vejam que atitude positiva foi a atitude de Jesus. Na atitude dos discípulos, gente, havia um perigo enorme. Eles estavam dizendo, na verdade, o seguinte: vamos proibir esse homem porque ele não nos segue. Estavam preocupados com a glória de Jesus. Tudo bem, eu concedo isso, eu concordo, mas essa preocupação logo se transforma em preocupação com a própria glória, em preocupação com o movimento que nós criamos e que nós achamos que representa Jesus. E aí os discípulos, e muitas vezes nós com eles, não é? Saímos por aí dizendo: peraí, é o seguinte, você tem carteirinha de discípulo de Jesus? Você foi chamado por ele, que nem a gente foi? Você estava presente lá no dia que ele pregou o Sermão do Monte? Não? Então tá, então não pode mais fazer o que você vem fazendo em nome dele. Gente, quem entra por esse caminho, permitam que eu diga isso a vocês, quem entra por esse caminho, logo começa a defender seu próprio movimento, logo começa a defender seu próprio reino, sua própria igreja, mas continua sinceramente pensando que está defendendo o movimento de Jesus, o reino de Jesus, a igreja de Jesus. E de repente você está nesse engano, não é? Construindo o seu próprio reininho e achando que está colaborando para construir o reino de Deus. Se nós queremos ser discípulos de Jesus, nós não temos outra alternativa a não ser imitar Jesus. E como foi que Jesus agiu nesse caso? Jesus olhou com generosidade aquele caso que os discípulos olharam com atitude mesquinha. Vejam bem, Jesus olhou com generosidade aquele caso que os discípulos olharam com atitude mesquinha. Onde os discípulos viram perigo, Jesus viu oportunidade, possibilidade. Onde os discípulos viram ameaça à glória de Jesus, Jesus viu uma ação libertadora que glorificava o Pai. Afinal, tinha alguém que estava fazendo algo positivo, libertando pessoas em nome de Jesus. Jesus viu isso positivamente. Curioso é notar aqui, gente, que Jesus não estava preocupado com a sua própria glória, ele estava preocupado com as pessoas. Jesus e os discípulos olharam o mesmo caso, a mesma situação, o mesmo homem que estava praticando determinada ação. Jesus e os discípulos olharam o mesmo caso com olhares diferentes. E porque o olhar de Jesus foi diferente, a atitude de Jesus foi diferente daquela dos discípulos. Onde os discípulos reagiram com mesquinhez, onde os discípulos reagiram de forma sectária, Jesus reagiu com gentileza. A partir da atitude de Jesus, eu queria tirar algumas percepções que eu acredito podem nos ajudar a nos tornar pessoas, a nos tornarmos pessoas mais gentis. Eu estou em processo,
de fazer isso, né? Se você me perguntar em que nível está a minha gentileza, eu não sei, talvez de 0 a 100, né? Em 3, quem sabe, né? Mas eu estou aprendendo, não é? E eu queria dizer um negócio para vocês, eu acho que conta muito saber em direção do que nós estamos caminhando, né? Pode ser que eu ainda esteja distante de um 100 em gentileza, mas é para lá que eu estou andando, pelo menos, né? E talvez você esteja na mesma situação que eu, talvez hoje mesmo você tenha brigado feio com alguém no Facebook, por qualquer razão, não é? E respondido duro para alguém, gritando, né? Com todas aquelas letras em caixa alta, né? No Facebook ou no Twitter, ou então vivamente mesmo, né? De viva voz, né? E talvez você diga, poxa, se ele está no 3, eu estou no -1, né? Não tem problema, a gente direciona a nossa vida agora, queremos caminhar para uma vida de gentileza, queremos ajudar a construir uma cultura de gentileza. Vocês estão comigo nisso, sim ou não? Tudo bem? Vamos em frente? 2 coisas então que vão nos ajudar a nos tornarmos pessoas mais gentis. Primeira delas, pense sempre o melhor acerca das outras pessoas. Pense sempre o melhor acerca das outras pessoas. Todos nós somos naturalmente desconfiados, e parece que o mundo em que nós vivemos nos torna ainda mais desconfiados. A gente passa pela vida olhando ao nosso redor e sempre esperando a pior coisa de todo mundo. No final das contas é assim que a gente é, né? Se alguém dá alguma coisa para a gente logo fica pensando lá dentro, né? O que será que essa pessoa vai querer em troca do que ela está me dando agora? A gente vive se protegendo, e isso significa, gente, que nós vivemos sempre com um pé atrás em relação aos outros. É muito difícil ser gentil quando a gente vive com o pé atrás em relação às outras pessoas, achando que os outros vão nos ameaçar, achando que querem levar vantagem sobre nós, achando que querem tirar alguma coisa de nós. É muito difícil ser gentil quando a gente adota esse tipo de atitude, quando a gente vive dominado por sentimentos assim. Jesus não vivia assim. Se nós percorrermos a vida de Jesus, como ela está registrada nos evangelhos, nós vamos encontrar Jesus sempre aberto para as outras pessoas, vamos encontrar Jesus sempre enxergando o melhor nas outras pessoas, e sempre esperando delas o melhor. A gentileza de Jesus brotava do olhar positivo que ele dirigia aos outros. Sobre esse homem que estava expulsando demônios no nome dele, Jesus responde: deixa o cara, ele não pode fazer isso e ser nosso inimigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o sujeito deve ser boa gente, pessoal, se ele está fazendo isso, ele deve ser uma boa pessoa. Jesus era gentil, aliás, até com as pessoas que se opunham a ele. Jesus era gentil até com as pessoas que o criticavam. E se você vier me dizer, mas Rui, você está esquecendo que Jesus também falou, né? Ai de vocês, fariseus. Tudo bem, eu vou te responder dizendo o seguinte, tá? A gente sabe que essas palavras estão ali no Evangelho, estão escritas ali, não é? Mas a gente não sabe com que tom de voz Jesus disse isso. Há várias maneiras de se dizer, ai de vocês, fariseus. Há ou não há? O sujeito pode dizer assim, ai de vocês, fariseus, né? Com essa entonação toda religiosa, né? Toda, né? Autoproclamatória. Mas pode dizer também, ai de vocês, fariseus. Vocês notam a diferença? Dá para lamentar o mau caminho de uma pessoa sem ser grosseiro com essa pessoa. Dá para dizer, puxa, na minha opinião você está indo para o pior caminho possível no seu jeito que você está vivendo, mas dá para dizer isso com gentileza. Eu estou absolutamente convencido de que até quando Jesus dizia coisas difíceis, Jesus fazia isso com gentileza. Pena que não havia gravador na época, porque o tom de voz se perdeu. Mas aí que está, o tom de voz pode ser reconstruído dentro de nós, a partir da imagem de Jesus que os evangelhos nos trazem, a partir da imagem de Jesus que o Espírito Santo, se servindo dos evangelhos, pode construir dentro de nós. Na verdade, a atitude de Jesus era de sempre esperar que as pessoas mudassem, era de sempre esperar que as pessoas tomassem caminhos novos, tomassem caminhos construtivos, era de sempre acreditar que as pessoas podiam se tornar melhores do que eram. Será que a gente está olhando para as pessoas ao nosso redor com esse olhar parecido com o de Jesus? Com que tipo de olhar nós estamos olhando para as pessoas à nossa volta?
Será que nós olhamos para essas pessoas esperando o melhor delas ou esperando o pior? Esse olhar que nós dirigimos aos outros, será que ele inspira gentileza em nós? Ou será que ele nos torna arrogantes? Então a primeira coisa é pensar sobre isso, né? O que é que nós temos esperado dos outros? Passemos a esperar dos outros o melhor. Passemos a olhar as outras pessoas com um olhar que as vê positivamente, que espera delas não engano, não trapaça, não safadeza contra nós, mas que espera delas o melhor em relação a nós. Segunda coisa, olhe para as pessoas e veja pessoas. Olhe para as pessoas e veja o quê? Pessoas. No caso que nós estamos considerando aqui, os discípulos olharam para uma pessoa expulsando demônios em nome de Jesus, mas os discípulos não enxergaram ali uma pessoa. Os discípulos enxergaram um problema. É ou não é? Um problema, um baita problema. Um cara que não segue Jesus fazendo isso, está desafiando Jesus, está tirando os privilégios de Jesus. Um problema. Não viram a pessoa. Viram o problema que para eles aquela pessoa representava. O diferencial de Jesus foi que ele, como sempre, olhou para a pessoa e viu não um problema, nem uma ameaça, nem um movimento concorrente. Ele olhou para a pessoa e viu uma pessoa. É isso. Vocês devem saber, gente, que nós vivemos numa sociedade que se preocupa apenas com o que nós chamamos de produção. É ou não é verdade? Não sei se você já parou para pensar nisso, mas esse é o mundo no qual você vive. É assim que estão tratando você por aí, é assim que me tratam também. A sociedade na qual nós vivemos olha para nós preocupada apenas com um negócio chamado produção. E numa sociedade assim, pessoas não contam, pessoas não têm significado. Numa sociedade assim, só conta aquilo que as pessoas podem produzir. É por isso que numa sociedade assim, dominada por essa lógica da produção, quando a pessoa não pode mais produzir, o que é que fazem com ela? Encostam, não é? E depois não querem nem dar dinheiro para ela, não querem nem pagar a aposentadoria para ela, né? Eu já vi alguém recentemente dizendo, um político influente, dizendo que as pessoas que se aposentam deviam ter vergonha dessa situação. Né? Vergonha do quê? De trabalhar 35, 40, 50 anos, produzir riqueza para os outros e depois, quando não tem mais forças para trabalhar, não ter o retorno desse trabalho? Ter vergonha disso? Vejam bem, essa é uma sociedade doente, que só enxerga produção, só enxerga cifrões, só enxerga dinheiro, e nos transforma tudo, a todos nós, em dinheiro, não é? Em valores produtivos. Num contexto desse, gente, empregados deixam de ser pessoas, se tornam funcionários, se tornam números de carteiras profissionais. Eu diria que é muito difícil ser gentil, é quase impossível ser gentil com números de documentos, é quase impossível. Me permitam me colocar aqui, dar uma ilustração tirada da minha própria vida. Eu sou professor, esse é o meu trabalho, isso é o que eu amo fazer. Agora, gente, é impossível, vejam, eu estou dizendo impossível, é impossível ser professor ou professora se os seus alunos forem para você apenas números de registro acadêmico numa lista de chamada, ou forem apenas nomes numa lista de chamada, ou forem apenas rostos sentados diante de você numa classe. É impossível ser professor assim, com esse olhar. Para ser professor ou professora, é preciso olhar para os alunos e alunas e enxergar neles pessoas. Entendem isso? E se são pessoas, tem histórias, tem dramas, tem circunstâncias únicas na vida. Se eu tivesse que dar apenas uma razão pela qual eu sou contra o tal ensino à distância, já ouviram falar em ensino à distância? Quem já ouviu falar aqui nisso? Bastante gente, né? O famoso EAD, ok. Se eu tivesse que dar apenas uma razão
pela qual eu sou contra o ensino à distância, na verdade há muitas razões. Eu poderia desfiar 2 horas de razões aqui para vocês, explicando por que eu não acredito em ensino à distância. Mas tudo bem, eu só posso dar uma razão, eu vou dar então essa razão agora. Eu sou contra o famoso EAD, porque no ensino à distância, alunos e alunas não são tratados como pessoas. Entendem isso? E não é de se espantar, gente. Como é que o professor ou a professora pode tratar como pessoa se não os vê? O sujeito está dando aula para uma câmera. Depois aquela aula dada para uma câmera vai passar, não é, para sei lá quantos milhares de alunos. Aquele professor não viu ninguém. Aquele professor apenas repetiu o conteúdo. Não houve o contato relacional que de fato permite que exista a interação necessária ao processo de ensino. O ensino à distância, na verdade, é um método que desumaniza. Ele pode ser eficiente numa série de aspectos, principalmente em economizar o dinheiro do empresário da educação, não é? Que em vez de pagar algumas centenas de professores, paga apenas um para dar aula para milhares de pessoas de uma vez só. Então, para o empresário da educação, é muito lucrativo, mas para as pessoas, me permitam dizer, é um engodo. Entendem essa palavra? É um engano. Você pensa que está aprendendo, mas a parte mais importante num processo de transmissão de conhecimento, você não tem. E o pior, você ainda paga por isso. Vejam bem. Eu não acredito em ensino à distância por causa disso, porque ele desumaniza. É um método que desumaniza a relação de ensino. Por que eu estou falando sobre isso? Ora, eu estou falando sobre isso porque o nosso tema aqui é olhar para a pessoa e ver pessoa. Se nós não vemos as pessoas, não há humanidade na nossa relação. A relação se desumaniza. E quando uma relação humana se desumaniza, então, gente, a gente se torna arrogante, a gente se torna violento, a gente sente que tem licença para fazer o que quiser com aquela ou aquele que não é mais uma pessoa para nós, que se tornou para nós apenas uma coisa, apenas um objeto. Vou dar um outro exemplo aqui. Você é uma pessoa educada, que eu sei. Você, estou me dirigindo singularmente aqui, estou falando com todos na verdade, né? Você é uma pessoa educada, eu tenho certeza disso. Duvido que você fure uma fila no banco. Quer dizer, quase ninguém vai no banco mais, né? Mas imaginemos uma fila de banco, tipo aquelas antigas, né? Eu não consigo ver você, por exemplo, chegando, tem lá uma fila com 20 pessoas, e você chegando na frente do primeiro e dizendo, dá licença, eu vou ficar aqui. E fica. Eu não consigo imaginar você fazendo isso. Você é uma pessoa educada. Eu não consigo imaginar você na fila do supermercado, né? A fila está imensa. Você chega lá na frente, entra na frente do, não vou nem dizer do primeiro, né? Você é um cara legal, você entra na frente lá do segundo, né? Fica logo atrás do primeiro e diz, você dá licença que eu vou ficar aqui. Eu não consigo imaginar você fazendo isso. Mas tem uma coisa muito curiosa que acontece. Você entra no seu carro, e aí uma transformação se dá. A sua humanidade desaparece. Você entra pela contramão e enfia seu carro lá na frente, tem uma fila enorme para entrar, mas você coloca seu carro lá na frente de todo mundo. O que aconteceu aqui, gente? Aquilo que você não faria numa fila humana, você faz numa fila de carros. Sabe o que aconteceu de fato? O seu carro desumanizou você. Por isso você olha para os outros carros e esquece que no volante dos outros carros, de cada um daqueles carros, tem uma pessoa, tem um ser humano. Você olha para aqueles carros e vê apenas máquinas, perde de vista as pessoas que estão ali. Precisamos olhar para as pessoas e ver pessoas. Se esse for o nosso olhar, nós vamos começar a reagir com gentileza. Até porque nós vamos ter vergonha de não ser gentis. Vocês entendem o que eu quero dizer? Nós vamos ter vergonha de não ser gentis. Na fila do banco, né? Qualquer coisa que acontece, às vezes você tem que dar uma saída para fazer outra coisa e pede para a pessoa lá, marca meu lugar que eu já volto, né? E aí você volta, mas atrás lá tem uma pessoa nova, diferente, você pede licença. Desculpa, eu estou entrando aqui, na verdade eu já estava aqui, eu tive que sair, estou voltando, né? Veja, você foi gentil com a pessoa, porque é uma relação humana. Mas quando isso se desumaniza, você se sente autorizado a ser truculento, a ser grosso, a ser violento, a ser arrogante. Você perde essa coisa bonita, bela, mágica, essa coisa sutil, chamada gentileza. Você se tornou uma coisa, você deixou de ser gente.
Precisamos olhar para as pessoas e ver pessoas. Somos grosseiros com números, não sentimos culpa por sermos grosseiros com máquinas, somos grosseiros com ideias, mas é difícil agir assim quando a gente olha e enxerga ali uma pessoa. Me deixem falar um pouquinho sobre ideias com vocês. Todos nós temos as nossas convicções, acredito, não é? Todos nós, pelo menos deveríamos. Todos nós temos as nossas convicções. Todos nós temos aquelas ideias nas quais nós acreditamos. E vejam, gente, não é errado acreditar nas suas ideias, não é errado discutir as suas ideias, e por discutir aqui eu não estou dizendo brigar, eu estou dizendo conversar, trocar ideias com pessoas que não pensam como você, mas você troca ideia com a pessoa, você é uma pessoa civilizada, você é uma pessoa educada, você tem condições de fazer isso, não é? Não é errado discutir ideias, não é errado debater ideias com gente que pensa diferente de nós, mas o problema é quando a gente esquece que por trás das ideias existem pessoas. Entende isso? Por trás das ideias existem pessoas. Discorde das ideias, mas não brigue com as pessoas. Debata as ideias, mas respeite as pessoas. Seja incisivo naquilo em que você acredita, mas não perca a gentileza no tratamento com as pessoas. E talvez eu possa dizer a título de nota de rodapé aqui, né? Por trás de uma postagem de Facebook, tem pessoas, sabia? Tem gente ali. Trate pessoa como pessoa. Eu vou terminar com uma breve história, eu estou mesmo próximo do fim já. Uma historinha para nós levarmos com a gente e refletirmos nela durante a semana. Eu admiro muito a espiritualidade franciscana. E há um livro em especial escrito pelo teólogo Leonardo Boff, sobre São Francisco de Assis, chamado São Francisco de Assis, Ternura e Vigor. Saiu pela editora Vozes, aqui no Brasil. Nesse livro, o Leonardo Boff nos conta a história de um frei franciscano chamado Bonaventura, que ele conheceu na cidade de Assis, na Itália. Ele conta algumas histórias sobre esse frei Bonaventura. Eu trouxe apenas 2 pedacinhos, 2 pequenas historinhas aqui para contar para vocês. Havia uma festa no convento onde o Leonardo estava hospedado e onde vivia também esse frei Bonaventura. E o frei Bonaventura, diz o Leonardo, ele segurava com carinho a caneca de vinho dele ali naquela festa, né? Estava ali segurando aquela caneca de vinho com um carinho enorme. E pegava e bebia esse vinho bem devagar. O Leonardo chegou para ele e falou: "O que foi, irmão Bonaventura?" E a resposta do frade foi a seguinte: "Devo honrar o irmão vinho. Fui eu quem o fiz há 6 anos. E agora também ele está alegre com a nossa alegria." Vocês conseguem perceber o que tem de bonito na atitude desse frei? Ele estava tratando aquela caneca de vinho, cheia de vinho, como se fosse um ser vivo. Ele estava tratando o vinho como se fosse uma pessoa. Que coisa louca, não é? Que maluquice. Numa outra ocasião, o Leonardo estava na estrada com esse frei Bonaventura, e esse frei Bonaventura estava guiando o carrinho dele, que era um Fiat antiquíssimo, né? Super velho. Estava lá em uma região de serras, né? Descendo as serras, e o frade guiando com todo aquele cuidado, né? Nas curvas e tal, tomando cuidado para não forçar o motor, né? Enfim. E aí o Leonardo Boff tem uma hora que pergunta para o frei Bonaventura: "Mas por que o senhor dirige com tanto cuidado assim?" Não é? A resposta do frei foi a seguinte: "Não se deve abusar da bondade do carrinho. Ele já me carrega graciosamente há 18 anos, e sempre foi bom comigo. Por que eu vou tratar ele mal nas curvas agora? Por que eu vou tratar mal o motor dele, vou ficar freando bruscamente? Tenho que tratá-lo bem." Isso parece maluquice, mas aí que está o detalhe. Todo mundo sabe que o grande inspirador de Francisco de Assis foi Jesus Cristo. O modelo de Francisco era Jesus. A espiritualidade franciscana não é franciscana, é a espiritualidade do Cristo, é a espiritualidade do Evangelho. Queridos, nós deixamos de ser gentis com as pessoas
quando deixamos de tratá-las como pessoas. A espiritualidade de Francisco de Assis, que Francisco aprendeu com Jesus, o mestre dele, nos ensina que nós podemos ser gentis com toda a criação e até com as coisas inanimadas, se nós aprendermos a tratar tudo e todos, o parente, o vizinho, o amigo, o empregado, o cachorro, o copo de vinho, o carro que a gente dirige. Se a gente aprender a tratar tudo e todos como pessoas. Entre uma cultura que trata gente como coisa, e essa é uma cultura que gera grosseria, que gera violência, concordam comigo? Tratar gente como coisa é o caminho para uma cultura de violência. Pois bem, entre uma cultura que trata gente como coisa e uma cultura que trata tudo e todos como pessoas, eu prefiro esta última, porque esta última vai ser aquela que vai produzir uma cultura de gentileza. Vocês estão me entendendo? Essa semana nós tivemos em Osasco esse episódio chato, que talvez entre para os anais como o episódio do cachorro de um determinado hipermercado, né? Ficaram sabendo dessa história? Ficaram. Terrível, não foi? Não foi terrível? Uma barbaridade. Eu não entendo como é que seres humanos podem pegar um bichinho e cometer contra o bichinho uma violência totalmente gratuita, totalmente desnecessária, bárbara, como essa que foi feita. Bem feito a perda do faturamento desse hipermercado. Muito bem feito, né? Justamente num sábado de 13º, de início de mês de dezembro, muito bem feito, mas não devolve a vida do bichinho, não devolve a vida do cachorro, não impede o cachorro de ter sofrido as dores que sofreu. E nós sabemos como para um cachorro a companhia do ser humano é importante. Já notaram isso? Gente, os cachorros nos acompanham há milênios. Os cachorros são os animais mais próximos de nós, seres humanos. Tratar um cachorro daquele jeito é bárbaro. Entendam uma coisa. Por causa dessa história do cachorro, eu vi por aí muita polarização. Eu vi gente, por exemplo, dizendo, onde já se viu, tem gente mais preocupada com o cachorro do que com as crianças. Será que não está claro para nós ainda que nós temos que parar de polarizar? Nós estamos polarizando tudo, isso é ruim, isso é errado, porque as posições polares, elas parecem sempre ter a sua razão, né? Aquele que diz, não, o cachorro não é importante, o importante é gente. Ou então aquele que diz, não, o importante é defender os animais. As posições polares, todas elas parecem que têm sempre as suas razões muito fortes, mas o problema está em que elas se tornam mentirosas justamente porque elas se tornam polares. Porque quando elas se tornam polares, nós perdemos a verdade que está na posição do outro. Na posição do outro também tem verdade. Qual é a alternativa que a espiritualidade de Cristo nos coloca? Se preocupar com os seres humanos, se preocupar com as crianças, ou se preocupar com os cachorros, se preocupar com todos? Qual é a alternativa que a espiritualidade cristã nos coloca? Tratar tudo e todos como pessoas. Se nós fizermos isso, nós vamos ser gentis. Se nós fizermos isso, nós vamos dar passos para construirmos uma cultura de gentileza. E eu duvido que esse mundo não fique um lugar melhor do que é, se nós começarmos a caminhar desse jeito. Amém? Estão comigo nisso? Que bom. Que bom. Queridos, que o Deus que é todo gentileza e bondade, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é todo gentileza e bondade, que Ele nos ajude, nos ilumine nesse caminho e nesse esforço. Amém? Fiquemos em pé nesse momento. Queria que nós orássemos sobre isso agora. Pai, obrigado por se revelar a nós através de Jesus, não como um Deus de guerras, de violência, de massacre, mas como um Deus de delicadeza,
como um Deus de gentileza, porque é assim que o Senhor é. O Senhor é gentil. O Senhor nunca força a porta do nosso coração. Às vezes nós nos afastamos do Senhor e mesmo assim o Senhor não nos força. O Senhor nos aguarda, o Senhor nos acompanha, o Senhor fala docemente conosco, o Senhor nos convence, o Senhor nos conduz ao arrependimento. O Senhor é assim, o Senhor é gentil. Nós agimos às vezes, pobres que somos, como donos da verdade. Não somos donos da verdade. Quando agimos assim, nos tornamos arrogantes. O Senhor, que é a verdade, é gentileza com todos o tempo todo. Ajuda-nos a ser assim. Que o Teu Espírito Santo nos inspire a vivermos como pessoas gentis, a nos portarmos com gentileza. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a sermos gentis e mansos no nosso falar, no nosso olhar, na maneira como nos relacionamos. Que o Senhor nos ajude a tratarmos pessoas como pessoas, e indo além disso, que o Senhor nos ajude a tratar tudo e todos como seres humanos, como pessoas, como entes que são o alvo da nossa bondade, do nosso carinho, da nossa misericórdia, e não da nossa violência, não da nossa crueldade, não da nossa dureza. Senhor, leva-nos ao arrependimento, por todas as palavras pesadas, duras, ruins, que proferimos neste ano, por todas as vezes que imaginamos o mal vindo das outras pessoas, por todas as vezes que pensamos o mal em relação a elas, que deixamos de olhá-las de maneira positiva. Que o Senhor nos perdoe por isso, e que o Senhor nos ajude a caminhar com generosidade e com gentileza, para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Deus falou com você hoje? Vamos aplaudi-lo então?